Fala, engenheiros, meu nome é Felipe e resolveremos juntos o simulado do módulo 2. Bem, a primeira questão já está aqui na minha mão. Lerei junto com vocês também vão ver aí no canto da tela. Diz o seguinte: no bombeamento de fluidos, o fenômeno da cavitação consiste, opção A, na vibração e no ruído causado pelo fluido quando passa por um joelho a alta velocidade, na parede de carga proveniente do atrito entre o fluido e as paredes da tubulação, na perda de carga proveniente do atrito, perdão. C, na formação e no desaparecimento de bolhas de vapor no rotor das bombas centrífugas. E D, no aumento da temperatura das bombas alternativas quando trabalham com fluidos abrasivos. Bem, essa é sobre cavitação, então assim, esse exercício é bem fácil, né? A alternativa é C. Por quê? O que é a cavitação? A cavitação acontece quando o fluido líquido começa a se transformar em gás dentro ali do rotor da bomba. Isso pode acontecer devido a, por exemplo, um NPSH disponível menor do que o NPSH requerido, ou eventualmente por causa da pressão de vapor do fluido, e o fluido acaba ebulindo em temperaturas muito baixas, né? Temperatura ambiente. Então, a alternativa C. O líquido forma bolhas dentro do rotor da bomba, e isso pode destruir a bomba, e isso é cavitação. Vamos para o exercício 2. Deixa eu pegar ele aqui. Utilize o gráfico a seguir para responder. O gráfico acima apresenta as curvas características de uma bomba centrífuga e de um sistema de transferência de água. A potência em kW requerida pela bomba nas condições operacionais é igual a... Então tá bom. Então a gente... No cruzamento a gente consegue definir que a vazão é 105 metros cúbicos por hora e a pressão, né, a altura manométrica ali em metros de coluna de água, 50 metros, né? 50 metros de coluna de água. Então isso a gente consegue definir com a tabela. Vamos lá definir a potência da bomba. Potência é gama do fluido vezes a vazão do fluido vezes a altura manométrica dividido pelo rendimento do motor, que a gente está calculando a potência. Como a gente está calculando a água, transporte de fluido d'água, sabemos que o gama é 1000 kg por metro cúbico. Também sabemos que 9,8 Newton é igual a 1 kg força por metro cúbico. E isso nos dá 9.800 Newton por metro cúbico. Nossa vazão 105. Como está grande esse número? Metro cúbico por hora. Uma hora tem 3.600 segundos, que vai nos dar, calculadora na mão, 105 dividido por 3.600, 0,03 metros cúbicos por segundo. A altura manométrica é de 50 metros. O rendimento, como a gente não tem um valor de rendimento específico dado no exercício, vamos calcular como se fosse 100% de rendimento.
Então vamos lá. Isso aqui eu vou para cá. Potência é igual a 9.800 Newton por metro cúbico vezes a altura manométrica em metros. Isso sobre 1. Deixa eu apagar aqui. Então tá. 9.800. Opa! 9.800 vezes 0,003. 0,03, né? Vezes 50. 14.700 dividido por 1, 14.700. 14.700. Então a nossa potência é 14.700. Quarta. Fica Newton, metro. Eu coloquei hora aqui, mas a gente é segundo, tá? A gente tinha mudado, inclusive, a nossa... Fizemos uma transformação de unidades. Então tá, então a gente tem 14.000 Newton vezes metro vezes por segundo. Isso é igual a 14.700, né? Joule por segundo. Joule por segundo é igual a 14.700 watts, que é igual a 14,7 quilowatts. Dá uma machucadinha minha lousa aqui. Vou ajeitar isso aqui. Então a gente tem 14,7 quilowatts. Na nossa alternativa seria a alternativa C, que dá ali 15. 14,7 arredonda a 15. Tranquilo? Beleza. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte. Vamos lá. O esquema acima ilustra o bombeamento de água a 85 graus Celsius para a injeção em uma caldeira. Sabendo-se que a bomba empregada requer uma carga positiva de sucção, UNPSH, de 4,6 metros, para a vazão utilizada, a altura máxima em metros possível para a cota Z é dados. Roda água, 1.000 kg por metro cúbico. Pressão de vapor da água a 85 graus, 58 kPa. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver. Então nós temos a nossa equação de NPSH, tá? Que é igual a pressão do fluido sobre o gama, menos a cota, menos pressão de vapor sobre o gama, menos a perda de carga. Então a gente sabe que P sobre gama é igual a 10 metros, porque o tanque é aberto. 10 metros de coluna de líquido. Certo? A perda de carga, desprezível. Opa, que isso? O nosso NPSH requerido NPSH, eles deram o que é requerido, NPSH é de 4,6 metros. Tá? Nossa pressão de vapor, 58 kPa. Então vamos passar para metro. 10 metros é igual a 100 kPa. E isso dá
5,8 kPa, quilopascal. Então a gente já tem NPSH, pressão do fluido, a nossa cota que é o que desejamos, pressão de vapor e perda de carga. NPSH de 4,6 igual a nossa pressão sobre gama menos a nossa cota Z menos a nossa pressão de vapor, né? Tava assim, né? Que eu tinha menos a nossa perda de carga. Z. Mandei para lá. Então tem 10 menos 5,8. Tudo em metro já, né? Aqui está em metro, perdão. E aqui também está em metro. Ó. Tudo em metro. Z igual a menos 0,4 metros. O desenho ele já meio que acusa aí que seria um Z negativo porque a bomba está acima do nível do fluido. Então, de certa maneira, como as outras opções são tudo opções positivas, pressões positivas, né, o NPSH positivo, meio que tu já mataria ali. Né? Deixa eu apagar para a gente ir para o próximo exercício. Vocês estão vendo aí? Exercício... Eu já me perdi, acho que está no 4. A água é bombeada de um reservatório inferior para um reservatório superior, através de uma tubulação de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Há uma vazão de 6,28 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Dados: densidade da água, ρ, né, da água, igual a 1 grama por centímetro cúbico. Viscosidade da água, né, o μ, igual a 1 centipoase. Deste modo, pode-se afirmar corretamente que o número de Reynolds e o tipo de escoamento são, respectivamente. Vamos lá resolver esse exercício. Bem, aqui, né? A gente sabe que o diâmetro é 0,2 metros. Área, π d quadrado, meu Deus, eu fiz um 2 quadrado sobre 4. Ponto 2 quadrado vezes π dividido por 4 0,0314 metros de seção transversal. Nosso ρ está 1 grama por centímetro quadrado, cúbico, né? 1 quilo, 1000 gramas. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 metro. 100 centímetros, né? Estava fazendo besteira. 1 metro. Só que como está aqui ao cubo, a gente tem que levar eles dois ao cubo também. Isso é 1000, né? 1000 quilos por metro cúbico. Então dá quilos por metro cúbico. A nossa vazão já está lá, né? 6,28 10 a menos 4. E o nosso μ, legal, vamos lá para o μ. O μ está em centipoase. O μ está em centipoase. Então vamos para os passos aqui da transformação. 1 poase igual a 100 centipoase. Então, centipoase. 1 pascal vezes segundo igual a 10 poase. Corta aqui.
1 newton é igual a 1 pascal segundo. E a última, 1 quilos por metro vezes segundo ao quadrado igual a 1 newton. Faz essas contas, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dividido por 100 vezes 10 vezes 1 vezes 1. 0,001 quilos por metro cúbico, quilos por metro vezes segundo ao quadrado. Maravilha. Então, falta só a velocidade. Equação da continuidade, QVA. Q igual, vazão volumétrica igual a velocidade vezes a área da seção transversal. Portanto, velocidade é igual a Q sobre a área. Q é 6,28, 10 a menos 4. A nossa área, a gente calculou aqui em cima, 0,0314 metro cúbico segundo, aqui, metro quadrado. Calculadorinha na mão. 6,28 elevado a 10 a menos 4 dividido por 0,0314. 0,02 metros por segundo. Número de Reynolds. Deverrou sobre mim. Número de Reynolds. Deverrou sobre mim. Número de Reynolds adimensional. Sem dimensão. Então tá. Número de Reynolds. Diâmetro, 0,2 metros. Velocidade, 0,002 metros por segundo. Rho, 1000 quilos por metro cúbico. Tem um negócio que acaba rápido, são essas canetas. Mi, 0,001 quilos por metro vezes segundo ao quadrado. Número de Reynolds. Vou colocar aqui mais pro cantinho. Ponto 2 vezes ponto 0,2 vezes 1000 dividido por ponto 001. 4.000. 4.000 cravado. Então a gente tem aqui, ó, metro, quilo. Tá embaixo, eu passo lá para cima. Metro, segundo quadrado. Não é isso? Metro cúbico. Segundo. Fica segundo aqui. Where did I make the mistake? É aqui que eu errei. Oh, aqui que eu errei.
Coloquei um segundo ao quadrado aqui que não existe. Então tá certo. 1, 2, 3. 3. Faltei copiar esse quilo aqui. Quilo. Segundo, 4.000 Reynolds adimensional. Sabendo que laminar transição, vou fazer aqui, ó. Transição 2,3K turbulento. Bem, não vou para conta disso. Então a gente sabe que o regime laminar é abaixo de 2.000 número de Reynolds. Entre 2.000 e 2.300 é um período de transição. Acima de 2.300 o regime é turbulento. No caso do nosso exercício, que está muito, deixa eu chegar aqui. O nosso exercício, a resposta é D, 4.000 e regime turbulento. Tá? Regime turbulento é, se a gente fizesse um corte na tubulação, o fluido ele estaria se mexendo muito ali, ele estaria exatamente o que o nome diz, em grande turbulência dentro da tubulação. Tá? Vou apagar e a gente vai para o próximo exercício. Vamos para o quinto exercício. Vocês já estão vendo aí. Que diz o seguinte: a perda de carga de um líquido na linha de sucção de uma bomba é de 0,3 metros de água. A bomba está 5 metros acima do nível do líquido do tanque de sucção, um tanque aberto. A pressão absoluta no local é de 9,5 metros e a pressão de vapor de líquido é de 0,4 metros. Determine o NPSH disponível. Se na vazão de operação o NPSH requerido da bomba é de 3,9 metros, demonstre que haverá cavitação se a bomba for acionada e forneça 3 possíveis soluções. Vamos lá. Então, tá aqui. NPSH. Pressão absoluta, cota, pressão de vapor, perda de carga. Então a gente tem aqui NPSH, tanque é aberto, pressão atmosférica do local 9,5 metros, o Z é de 5 metros. É isso, deixa eu pegar aqui. Perda de carga de 0,3 metros e pressão de vapor 0,4. NPSH. Menos 5, menos 0,3, menos 0,4, 3,8. Esse é o disponível. O requerido era de 3,9. Portanto, a bomba vai cavitar. Aqui está a nossa prova em cálculo do porquê a bomba cavitaria. Né? O NPSH disponível é menor do que o NPSH requerido. Agora, como que a gente
pode, né, diminuir aí aumentar a quantidade de valor disponível. A própria equação já pode... A equação em si, ela já não nos dá a dica, né? Porque assim, a gente pode mexer no quê? A própria equação já nos diz. O NPSH depende de pressão absoluta. A gente não pode mexer. Quer dizer, a gente poderia transformar isso num vaso. Mas isso daí seria muito caro, né? Pressurizar o vaso. Então, porque aí teria a pressão atmosférica mais uma pressão manométrica. Então, de 9,5 esse valor seria maior. A gente tem o desnível, Z. O Z é 5 metros. Se a gente diminuísse a 4,5 metros, deixasse a bomba um pouco mais próximo do nível do tanque, a gente ajudaria, né? Então, assim, aumentar o NPS, a pressão do local. Isso, como eu falei, é meio mais improvável. Diminuir o desnível. Aí a gente tem a perda de carga. Diminuir a perda de carga. Como? Bem, tem que checar se tem acessório na tubulação entre o tanque e a bomba. Tirar os acessórios. Restringir, diminuir o diâmetro da tubulação. Né? Diminuir o trecho reto. Certo? São algumas dos fatores que a gente pode diminuir a perda de carga. E também tem a pressão de vapor, que a gente poderia diminuir também. Mas assim, como que a gente diminuiria a pressão de vapor? Diminuindo a temperatura do fluido. Baixou a temperatura, pegar a temperatura e baixar. Só que um fluido com menor temperatura, ele começa a aumentar a viscosidade. E aí tu pode aumentar também a tua perda de carga. Então esse daqui talvez aliado a esse daqui sejam os mais difíceis de mexer. Então talvez desnível aí, a perda de carga. Mas assim, a questão é, como te perguntarem, a pergunta era, o que fazer para melhorar o NPSH? A própria equação já nos diz. Se esse aqui aumenta, o NPSH aumenta. Esse daqui diminuindo, também o NPSH aumenta. Agora, se esse diminui, o NPSH baixa. Certo? Então, esse é o exercício. Vamos passar para o próximo exercício. O exercício 6. Vamos lá para a sexta questão, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, dá licença. Em uma refinaria, uma bomba será responsável por transportar água 1000 kg por metro cúbico entre duas lagoas de aeração ao longo de uma tubulação de 90 metros de comprimento e 100 milímetros de diâmetro. Não há diferença de elevação entre os pontos de captação e descarga da água. No escoamento através da tubulação, o fator de atrito de Darcy pode ser estimado como 0,02. Para executar essa tarefa está sendo avaliada a possibilidade da utilização de uma bomba com a seguinte curva característica. Já anotei aqui. H da bomba igual a menos 5.000 Q² menos 100Q mais 7. Onde H é a carga hidráulica em metros e Q é a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo. Considerando-se a aceleração da gravidade como 10 metros segundo quadrado, a relação entre comprimento e diâmetro da circunferência OP como 3 e desprezando-se as perdas de cargas localizadas, a vazão de operação do sistema corresponderá à solução da seguinte equação algébrica.
Então aí as opções, vamos calcular a nossa equação do sistema. Essa é a equação da bomba que vamos utilizar. Para o sistema, vamos ver se eu utilizo a caneta vermelha, apesar delas estarem mais ou menos assim, né? Então assim, eu vou usar balanço de energia mecânica. P sobre gama de 1 mais V1 quadrado sobre 2G, etc. Só que eu já vou deixar isolado o H. Então fica assim. H delta P sobre gama mais delta V quadrado sobre 2G mais delta Z mais perda de carga. Delta P igual a zero. Os tanques são abertos. A atmosfera abertos. Delta V igual a zero. Diâmetro é constante. Diâmetro da tubulação não se altera. Delta Z igual a zero. Não há desnível. Perda de carga, eles nos deram o fator de atrito, né? Então a gente vai igualar H com a perda de carga, com a equação universal de Darcy. Então a gente sabe que, por exemplo, aqui, ó, perda de carga, né? LW é igual a fator de atrito, L sobre D, V quadrado sobre 2G. Substitui LW aqui. 0, 0, 0, vamos substituir. Então tá aqui. Vamos aos dados. O fator de atrito é 0,02. O nosso L é de 90 metros. O nosso diâmetro 100 milímetros dá metro, 0,1 metro. Eu vou ter que apagar aqui, né? Vou deixar menorzinho aqui, andei 2G. Então o nosso G é 2 aqui, o nosso G é 10 metros segundo quadrado. Agora a V, vou voltar para aqui no cantinho, aqui, ó. Equação da continuidade. Área da seção transversal. Já estou colocando πd quadrado sobre 4. Então, se a gente substituir aqui, velocidade fica aqui, ó. Q vezes 4 πd quadrado. Então, aqui em cima vai ficar assim, ó. Vou até usar a caneta preta para diferenciar um pouco. Deixei muito perto. Aqui em cima vai fazer assim, ó. Q vezes 4 sobre π
d quadrado. Só que tudo isso, como a nossa equação é v quadrado sobre 2g, tudo isso é elevado ao quadrado. Vamos seguir aqui. 0,02, 90, 0,1. O nosso diâmetro está aqui, então vamos só colocar aqui. Q vezes 4, π vezes 0,1 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. 2g. Fica sendo assim. Aí, a gente resolvendo isso, detalhe, já ia deixar passar. Pediram para a gente considerar o π igual a 3, né? Então, se a gente não considerar igual a 3, dá a conta da errada. Vamos fazer junto na calculadora. Vamos lá por partes. Vou fazer assim, 4 ao quadrado dividido por 3 vezes 0,1 ao quadrado, fecha parênteses ao quadrado, igual. 2 vezes 10 a gente sabe que é 20, então tranquilidade. Opa, é dividido por 20. Esse valor vai ser multiplicado por 90 dividido por 0,1. E esse valor vai ser multiplicado por 0,02. 16 mil, certo? Então, o ideal é fazer por partes para tu não se confundir, para tu não fazer a conta errada. Então, o nosso H aqui é igual a 16 mil. Q quadrado. Tá? Então esse é o nosso H do sistema. O nosso H da bomba está aqui em cima. Certo? Vamos igualar as duas equações agora. Vamos igualar as duas equações. Deixa eu pegar aqui. É um exercício de dedução. Algumas pessoas acham bastante fácil porque não tem valores, não tem números, né? Quase. Outras pessoas podem achar bastante difícil justamente por causa das letras. Como é que tu vai multiplicar a letra? Tu não multiplica a letra, né? Então tá, a gente tem essas duas equações. H é igual. Então vamos botar aqui, ó. 16 mil. Q quadrado. Igual. Menos 5 mil. Q quadrado. Menos 100. Q. Bem, deixar tudo maiúsculo. Mais 7. Passou para lá. 0. Menos 5 mil, menos 16 mil. Menos 21 mil. Q quadrado. Menos 100. Q. Mais 7. Tá aí a nossa resolução final. A alternativa da questão seria a alternativa D. Vamos lá para a próxima questão. Vocês estão vendo aí a questão que diz o seguinte: a curva característica de uma bomba centrífuga é Q quadrado mais 2H quadrado igual a 3 em que Q é a vazão volumétrica de líquido em metros cúbicos por segundo e H é a carga correspondente em metros de coluna de líquido. Se a curva de um sistema de tubos, conexões e acessórios e outros acessórios para o mesmo líquido é H
2 elevado a meio Q quadrado, e se a bomba vier a ser usada no referido sistema, a vazão volumétrica com que ela irá operar em metros cúbicos por segundo é... Vamos lá, novamente. Então a gente tem aqui as equações que eles nos deram no exercício. Q quadrado mais 2H quadrado igual a 3 e H igual a 2 elevado a meio Q quadrado. Equação número 1 e número 2. Se a gente substituir a 2 na equação número 1, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu pegar minha caneta vermelha que ela está escrevendo um pouco melhor. Mas vamos ter o seguinte. Q quadrado mais 2H ao quadrado igual a 3. Certo? Eu levo aqui ao quadrado, então a gente vai ter Q quadrado mais 2. Meio elevado ao quadrado, 1. Então, 2 elevado a 1, 2. Tranquilo. Quadrado elevado ao quadrado, que é a quarta. 3. Aplicar a distributiva. Q quadrado. 4, que é a quarta. Menos 3. Igual a 0. Se a gente igualar Q quadrado a x, vamos ter o seguinte. 4x ao quadrado, certo? Mais x menos 3 igual a 0. Então isso aqui é básica. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. B é 1 ao quadrado menos 4. A é 4. C menos 3. Então tá. 1 ao quadrado é 1. 4, menos com menos vai dar mais. Então 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48. Mais 1, 49. Delta é igual a 49. Aí, a gente tem aqui x igual a menos b mais menos raiz de delta. 2a. Isso é básico. Então a gente vai ter x1 e x2. x1 menos b1 mais raiz quadrada de 49 sobre 2, 4 vezes 4. x2 menos 1 menos raiz quadrada de 49, 2 vezes 4. Menos 1 mais raiz quadrada de 49 dividido por 8. 0,75. 0,75. Que é igual a 3/4. Menos 1 menos raiz de 49 dividido por 8. Menos 1. Então tá. Então, x2 deu negativo, não nos importa. Vamos aplicar aqui a nossa questão positiva. Quadrado é igual a x
Então, Q quadrado é igual a 3 sobre 4. Q é igual a raiz de 3, raiz de 4. Q é igual a 3 elevado a meio sobre 2. Elevado a meio que tem a mesma função do que raiz, tá? Tá aqui a nossa resolução do último exercício, que na nossa alternativa é a alternativa E. É isso aí, gente. Fica por aqui o simulado do módulo 2. Prepare-se para o módulo 3, que também vem mais coisa interessante por aí. Até lá!